Olá, então! Estamos no quarto episódio do podcast cultural da Livraria Chalé dos Livros de Caçapava do Sul, deixando uma mensagem para vocês que a finalidade desse nosso podcast é trazer pessoas interessantes que fizeram e que fazem muito pela nossa comunidade caçapavana, que deveriam ter uma relevância maior e que às vezes não tem. E a nossa função aqui é registrar essas pessoas para a posteridade. Vai ficar eternamente ali para as pessoas virem enquanto durarem o chamado YouTube, enquanto durarem, logicamente, os faces do Chalé dos Livros. A gente não está predestinado a acreditar que vamos criar grandes adeptos no nosso humilde podcast caçapavano, mas quem gostar, por favor, dá um like, espalha. Os convidados todos merecem, são pessoas fantásticas, são pessoas que fizeram a vida de muitas pessoas. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, e não é por ser minha parente, ela é referência para outros professores, referência de literatura na cidade. Quando eu falo assim de literatura, o primeiro nome, o segundo que aparece é o nome da Rosa Lília. E eu vou começar dizendo para vocês que vocês curtam se quiserem, entre no canal, ajude a compartilhar nossos caçapavanos, que a nossa finalidade aqui é trazer pessoas da cultura, da educação, da ciência, das artes, da música, pessoas que fazem a nossa cidade ser a cidade que é, e torcemos todos nós para que cada vez melhore. Tá? Então essa é a nossa função. Então eu estou aqui com muita honra com a Rosa Lília. Ela representa vários segmentos da sociedade. Primeira mulher a ser aqui, fazer parte do podcast. Então ela já traz toda essa carga de a representação das mulheres aqui, né? Eu falei com três bigodudos anteriormente, meus amigos, né? O Gilson, os dois Gilson e o Marcos. E também uma professora, carrega aquela profissão, né, que a gente perde a vida para os outros com, às vezes, muito prazer, mas às vezes com muito cansaço. E a gente sabe muito bem o que é isso, e o quanto que a sala de aula é agradável, mas o quanto que ela nos suga o trabalho. E suga o trabalho da nossa vida, e acaba não voltando mais. E também representa o segmento dos professores aposentados e dos aposentados de uma forma geral. Isso é extremamente relevante. Então nós temos três segmentos aqui representados, além da questão dos livros. E é isso que eu gosto. Eu acredito que vocês devem estar aí, devem gostar. Rosa Lília, muito obrigado por estar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. É uma honra, um prazer aqui. Olha, fico muito feliz porque tu sabe que lugar de literários, de pessoas que ligam... É aqui. É aqui. Por favor, assim, gostaria de te dizer o que te levou na literatura, qual foram as tuas dificuldades. Vamos devagar nas perguntas, mas se tu quiser fazer um combo dessas respostas, o que te levou no caminho da literatura, se tu teve dificuldade ou não, né? E como tu começou a tua vida profissional em Caçapava, e as coisas boas e as coisas que tu gostaria que voltasse ou gostaria de relembrar. Fica à vontade, a casa é tua, eu vou na medida que tu for indo. Tá bom, vai perguntando devagarinho que a professora está aposentada. Né? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Meu Deus, levei um susto agora, se eu represento tantos segmentos, que responsabilidade! Eu sou Rosa Lília Torres de Labari, eu tenho 64 anos, sou aposentada desde os 50, trabalhei dos 18 aos 50, e tenho essa relação com a literatura sempre bem... Eu fui alfabetizadora no começo da minha carreira, trabalhei com terceiros, depois trabalhei terceiro ano, séries iniciais, e depois, quando eu fui amadurecendo e comecei a estudar mais literatura, fiz especialização, depois um mestrado, eu fiquei só no ensino médio e comecei a me dedicar só para literatura. Cada vez mais para a literatura. Então, por isso que muita gente, como as minhas netas,
amadas agora que moram aqui em Caçapava dizem carinhosamente: ah, todo mundo conhece a avó ou foi aluno da avó, ou a avó, ou foi colega da avó, ou a mãe deles foram alunos da avó. Então, como eu sempre trabalhei muito na escola estadual, sempre um número muito grande de alunos, a gente vai fazendo um grupo grande de ex-alunos. E sempre foi muito prazeroso, muito bom. Eu acho que Deus me colocou no lugar certo, na profissão certa, graças a Deus, e um pouquinho de incentivo da minha mãe também, que dizia: eu acho que tu vai dar uma boa professora, porque eu adorava brincar de aula. Hoje eu vejo a minha neta mais nova fazendo isso, também brincando de aula. E deu certo, eu fui, apesar dos pesares, apesar da gente ganhar pouco, da gente nem sempre ter a valorização, nem sempre, quase nunca, não é? Agora, apesar de tudo isso, era o que eu tinha que fazer na vida e graças a Deus eu fui professora, me aposentei, acho que sempre vou ficar um pouquinho professora. Que legal. Quanto tempo assim tu teve na sala de aula assim? Tu teve exclusivamente só na escola? 32 anos. Não. Só no estadual? Não. Trabalhou entre a escola? Não. Quando eu comecei, até eu fiz o estágio da escola normal numa escola municipal, lá na Vila Figueira, foi a minha primeira escola. Depois eu vim para o Colégio das Irmãs. Eu recém tinha feito o terceiro normal. E o Colégio das Irmãs me chamou. Aí eu fui alfabetizadora uns 2 ou 3 anos. Eu saí, enquanto isso eu fiz a faculdade, que eram 3 anos, o curso de letras, era a licenciatura curta, trabalhando no Colégio das Irmãs. Aí quando terminou aquele período, que eu sou da turma do primeiro ônibus que ia para Cachoeira, o primeiro ônibus que saía de Caçapava para levar estudantes para a faculdade. Eu me lembro do Ney Tavares, meu colega professor também, marido da Vera, minha aluna, minha amiga querida, que eles organizaram aquele primeiro ônibus, depois ficou comum, banal. Mas a minha faculdade ali tinha só 3 anos, e aí eu continuava trabalhando, ia de noite e tal, mas aí eu queria continuar. Aí quando eu fui para Porto Alegre, eu saí do Colégio das Irmãs, fiz mais 2 anos na PUC. Quando voltei, as irmãs me chamaram de novo, mas aí em seguida eu já tinha feito 2 concursos, um em 76 e o outro, não me lembro se em 81. Eu fui chamada no mesmo ano, em 83, se eu não me engano, para os 2 concursos. E aí comecei a minha carreira no ensino público, na escola. Eu lecionei no Cônigo, no Januária, mas principalmente literatura, mesmo foi no ensino médio do Colégio Estadual. E assim, tu passou por direção, supervisão, ou tu foi exclusivamente professor de sala de aula? Sempre sala de aula. Sempre. Até lá no final a gente tinha um grupo, se pensou, se conversou, mas eu era professora da sala de aula. Eu não saberia fazer outra coisa, como tantos colegas meus fizeram muito bem, e fazem, né? Mas eu tinha que trabalhar com os alunos e com a literatura. Isso me gratificava. Quais são assim os clássicos que tu trabalhava em aula, ou que tu poderia até dizer aqui pro pessoal que está vendo, assim, que tu aconselharia, que são aqueles clássicos próximos a ti, que tu sabe que é muito pessoal, mas os clássicos são os clássicos, não é? E alguns marcam a gente, marcam mesmo, assim. Eu me lembro do Peter Pan, que eu li, Conde de Monte Cristo, Drácula de Bram Stoker, já é um clássico para mim, assim, são... Mas cada um é muito pessoal. E o que tu poderia, assim, destacar do teu gosto, e que se tu trabalhou em sala de aula ou não, isso aqui eu não posso deixar de dar em sala de aula para meus alunos. Tu destacaria alguma coisa? Tá, sim, assim, primeiro, já peço desculpas, já te disse, eu tô levemente desmemoriada. Mas eu tô bem. Nesses 30 e poucos anos eu sabia, eu conseguia dizer poemas ou trechos de parágrafos de livros de cor, assim, de tanto que eu falava e me entusiasmava. E eu lembro de uma aluna que, num conto, depois eu encontrava ela no banco, uma funcionária no banco: professora, a senhora lembra que a senhora me fez chorar? Eu chorei, ela chorou também, emocionada com um conto lá do Simões Lopes Neto, eu acho.
Mas agora eu estou muito desmemorada. Eu posso começar a falar e daqui a pouco... Mas de repente só o nome ou o livro, não, né? não. Mas eu vou tentar, assim, chamar atenção para alguns autores. Até porque eu vejo, assim, os comentários, eu me mantenho atualizada na medida... não para trabalhar profissionalmente. Claro, sim. A minha Prazer atualização hoje, né? é lazer. A minha distração é para a cabeça não ficar tão... Então eu leio bastante, assisto programas, entrevistas, procuro bastante informação e vejo muitas vezes dizerem também pobre dos alunos lerem Machado de Assis com 14, 15 anos. Coitado dos alunos lerem o José de Alencar naquela idade e tal. Tudo bem, pode realmente ser uma literatura pesada, mais difícil. Mas, né? Primeiro que eu tinha sempre primeiro, segundo e terceiro ano. E na hora que a gente trabalhava esses autores, por exemplo, Machado de Alencar era no segundo. O aluno já estava um pouquinho mais velho. Eu deixava para o primeiro ano, principalmente no primeiro semestre, a leitura mais livre. Deixava os alunos escolherem, podiam ler Peter Pan, podiam ler o que quisessem, Agatha Christie. Muita gente lia numa época muito famoso, que eu nunca li, os alunos não sabem, Paulo Coelho. E eu via nos debates muito... Eu li o Diário do Mago. Não de preconceito, ou talvez até, mas é que eu tinha outras coisas para ler. Mas eu achava bom, porque eu acho que a gente tem que ler o que interessa, o que quiser ler, tudo vale. Tudo vale a pena, essa alma não é pequena, né? Mas aí quando chega a vez dos clássicos, também tudo depende do aluno que vem com uma leitura e da forma como tu apresenta. Porque se tu apresentares um Machado de Assis, hoje eu peguei... Depende muito do professor fazer, como apresenta para o aluno gostar. Hoje eu li um pouquinho, pensando em vir para cá, eu abri os contos do Machado, peguei A Igreja do Diabo, que até meu filho andou me pedindo, porque no curso de Direito lá falaram, num curso e tal, eu desencantei o livro dos contos do Machado baixei da estante. E estava vendo, por exemplo, A Igreja do Diabo. Mas que conto magnífico para qualquer idade, não é? Imaginem que ele conversa com o diabo resolvendo que vai fazer uma igreja. Por que só Deus pode ter uma igreja? Eu vou fazer uma igreja. E primeira coisa que ele faz é vai lá comunicar para Deus. Eu vou fazer uma igreja e eu vou te provar que eu vou ter mais fiéis na minha igreja do que tem na tua. E vai ter liturgia, vai ter tudo. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Não vou falar mais nada, não vou dar tanto spoiler, mas é delicioso. Aí ele tem o jogo, tem a metáfora das franjas de seda e as franjas de algodão, que a gente enxerga as franjas de seda, a aparência. Machado é isso, né? Mas eu garanto que quando eu fundar minha igreja vão aparecer as franjas de algodão. Porque isso considerando, né, 1880, a seda é o chique, é o bonito, é o que aparece, e o algodão seria o mais comum, banal, né? Então, tudo assim, Machado, os romances do Machado, eu acho que eu trabalhava, talvez eu começasse por o Dom Casmurro, por exemplo. Que os jovens adoram. Ai, professora, será que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Tinha essa curiosidade. O romance sempre desperta, tanto na música como na literatura, ele desperta os jovens. Vê que a maioria das músicas, por exemplo, de rock, né, que é gostar, falam de amor, né? O amor sempre esteve presente na vida do jovem. E tu falou do Paulo Coelho, quando eu li o Diário de um Mago, eu tava com 13 anos, tava na 8ª série, a chamada 8ª série, e aquilo parece que, sabe, me deu um rumo, assim, porque é o diferente quando tu é um guri, tu faz... Hoje, se eu ler, praticamente, minha ótica é outra. Mas seguindo nesses teus livros que tu trabalhava, eu tenho só uma pequena pergunta que acho que de repente eu sempre faço essa pergunta no sentido de alguns autores. Tu acha que o Machado de Assis ele trabalhava com metáfora nos livros dele? Mas muito. Machado é um dos maiores escritores brasileiros. A obra dele é riquíssima. Eu estava lendo um trechinho agora,
Eu posso ler um pedacinho? Deve. Só um pedacinho? Deve. Para te me dizer se isso é linguagem que não dá para um adolescente ler. Não tem nada que a gente não consiga entender, que a gurizada não consiga entender. Ó, capítulo 1, a Igreja do Diabo. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele, escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, dizendo isso, parará. É impressionante como pode se manter presente, como é real no mundo atual esse escrito. Muito. Porque metaforicamente tu sabe o que está sendo tratado. E aqueles que o Machado de Assis não fazia, não tinha história e política direta, ela aparecia no contexto. No cotidiano, do que ele via da sociedade da época, né? Por exemplo, presente. Está fazendo uma comparação. Parece que é em Esaú Jacó que tem os personagens, estou esquecida. Que tem uma padaria, a monarquia. Aí estamos no fim da monarquia, quase república. No outro dia já aparece a padaria, o café, a confeitaria, a república. Os interesses das pessoas. Os personagens do Machado são riquíssimos. Eles têm a aparência do que é socialmente aceito, do que é necessário, do que eles precisam, e a essência é outra. Então é um texto para a gente trabalhar uma aula, 2 aulas, 3 aulas, cada texto, não é? Outra pergunta só sobre o Machado, que o Acto possa, eu não sei, mas em alguma obra dele, o Machado ele faz ele entra no texto como algum personagem? Ele se representa em algum personagem? Que se saiba? Não lembro disso. Acho que não. Assim, como um alter ego. Como um alter ego, algo que não. assim. Eu nunca estudei assim. Especificamente Machado, só. Porque ele talvez seja o mais importante dos nossos escritores do Brasil. Tu considera isso? Dos clássicos. Do tempo, sim, do tempo. Talvez, José de Alencar também é ótimo, né? E tem a produção dele foi menor. Mas a do Machado, talvez a do Machado, não sei, ele está sendo traduzido no exterior. Pois há pouco, não lembro em que país. Não, e ele era negro, né? Ele também tinha toda uma carga. Toda essa. Uma carga na época, né? Exato. Mas eu acho que como alter ego, não. Não? Talvez na poesia, que eu conheço quase nada, que ele dedicava a Dona Carolina, talvez tenha mais alguma coisa, mas eu não me atrevo a te responder porque eu não tenho. Mas não é muito vasta. Mas acho que não. Né? Porque o escritor escrever em primeira pessoa não quer dizer que ele esteja falando de si, né? Ele tem romances, quem fala, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha que sacada maravilhosa. O título já diz, Memórias Póstumas. O Brás Cubas é o narrador, então ele narra em primeira pessoa, mas ele não é o Machado, né? E ele é o narrador, ele conta aquela história depois que ele morreu. Por que ele conta a história depois que ele morreu? Porque ele não tem mais compromisso com ninguém. Depois que eu morri, então não me importa se vão falar de mim, se eu não vou conseguir emprego, se vão saber que eu traí, ou que eu fui traído, ou que eu fui bobo, ou que eu fui... Então... Pouco importa. Né? Pouco importa. E é em primeira pessoa, mas claro, é um personagem, é ficção. Não é ele que eu saiba, né? O que tu trouxe para nós aqui? Não, pois eu estava pensando lá nos tempos da aula. Infelizmente faleceu, né? A Luft, né? Até lendo uma crônica. Se eu for pensar no que a gente trabalhou no ensino médio, por exemplo, por ordem, assim, 1600. Antônio Vieira e Gregório de Matos, por exemplo, que a gente estuda lá no primeiro ano, estudava, né? Que são da época de 1600. Aí pode ser pesado e etc e tal, mas os sermões do Vieira servem todos para a realidade de hoje. Eles são tão bem escritos, eles têm conteúdo, o padre Antônio Vieira, né? Ele tem o bom ladrão, parece o sermão do ladrão, que ele diz, podem os ladrões...
Ele acusando que Ele alguém fez uma obra histórica muito relevante. não é tão... que o pior de tudo é que ele não é só o ladrão de galinha, que ele faz os outros roubarem, rouba esquadras inteiras dele. Não rouba um barco, rouba esquadras inteiras de barco. Isso é, né, a nossa realidade sempre. O Gregório de Matos, também do Brasil Colonial, olha esses versos que eu gostava também, os alunos gostavam da poesia satírica dele. Que falta nessa cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se proponha, vergonha. E depois vai, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Ele criticava toda a cidade da Bahia, ele mostrava todos os lados, os mestiços, os negros, os brancos, os portugueses, os colonizados e colonizadores, sim, não é? Então eu acho que assim, a literatura sempre vai nos ajudar, tu como professor de história, sabe perfeitamente disso também, a entender melhor aquela época. Contexto, claro. O contexto, o mundo em que a gente vive. Com certeza, hoje a história bebe muito nos romances para ter uma noção de tempo, espaço, né? E o que nós voltaremos aí, mas eu te pergunto o que por exemplo, hoje tu sabe que tem muitas autoras, não vou dizer na moda, mas vendem muito, assim, Lucinda Riley, por exemplo. Amo. Assim. Tu pode me dizer muito bem disso. Eu tinha um esqueminha, mas assim, meio por ordem, mas vamos lá. Isso também, tu tinha sugerido que eu falasse na leitura atual. Então, no tempo que a gente está trabalhando, a gente se preocupa com o currículo, com o vestibular. Eu trabalhava muito com o PES e fico feliz de dizer que as alunas diziam que na prova de literatura iam bem porque tinham trabalhado bastante e tal, mas tirava assim o melhor proveito disso. Eu acho que a gente tem que tirar o melhor proveito. Se o objetivo dos alunos é passar no vestibular, a gente faz o que pode, mas aproveita também o caráter literário da obra, aquilo que ela tem de melhor, né? Mas hoje, assim, principalmente depois que eu me aposentei, o que eu leio? Literatura infantil com as netas. Já li muito com meu filho também, né? E gosto bastante de comprar livros para elas. E esses livros, como a Lucinda Riley, por exemplo. Eu descobri, a Lucinda Riley é a Sete Irmãs. A série. É Sete Irmãs, né? Isso. Eu e minhas irmãs, a mãe começou também, uma prima, umas amigas, a gente foi procurando todos, assim, porque prende atenção. É uma leitura boa para lazer, é uma leitura... Já ouviu falar no Cavalo de Troia? Não, o Cavalo de Troia, romance. O romance, não, o seriado que também é vários livros. Assim, acho que daquela do Benítez, aquilo também, assim, ó, quem leu aquilo fantasticamente... Eu tenho Ken Follett? Follett ainda não li. Vou te dizer o seguinte, a gente vai ficando mais velha e eu quero leitura leve, eu não quero coisas pesadas, tristes. Já, não que eu não tenho que aprender, eu tenho muito que aprender, mas uma leitura... Todos nós, né? Claro, sempre quero aprender. Graças a Deus, né? Quando nós estivermos vivos, vamos estar nessa. Eu tenho procurado essas leituras leves, eu fiz até uma lista. Tem pessoas, e na pandemia eu vi muito disso. As pessoas focaram muito no romance. O romance leve, na coisa... Cara, eu acho que pelo sentido que nós estávamos vivendo, né? Tu mesmo comprou para mim vários, porque eu lia uma indicação... Eu lia na Zero Hora, alguém indicou um livro e tal, e eu entrava no WhatsApp do Me Chalé. Lembrei da Amiga Genial, aquela. Perguntando se tinha. Pois é, esses eu anotei. Ó. Eu comecei com essa, eu anotei os nomes porque eu não conheço os personagens. Agora muda. Sim. Eu conheci os personagens dos brasileiros, dos clássicos, né? Portugueses. E essa última literatura eu não conheço personagens, mas eu li esses livros com muito prazer, me fizeram muito bem, é o que eu estou lendo agora, é o que eu estou sempre procurando. Essa Nina George, Berlim, Bretanha, o maravilhoso bistrô francês é a Livraria Mágica de Paris. A Livraria Mágica de Paris eu conheço. Por que eu comecei procurando? Um deles foi, um eu ganhei de uma prima e o outro tu encomendou para mim, e eu tenho mais um dela. Porque são histórias contadas por mulheres maduras, que nem eu. Tem um pouco de romance e viaja. Eu viajo por Paris. Eu peguei um barco num desses aqui e andei de bairro em bairro,
sentei nos legal. cafés, nos bistrôs e fiz viagens Que legal. maravilhosas. Isso que a Lucinda Healy também Consegue fazer. faz. Porque na série As Sete Irmãs, cada uma delas tem uma origem misteriosa. E cada livro elas vão atrás daquela origem. E aí voltam num passado, bem passado, em antepassados, assim, lá nas origens de determinado país. Pois, quem Muito leu me disse interessante. que a Lucinda... Eu não li, lógico, né? Mas não quer dizer que eu não vá ler, mas eu tenho tudo que eu falei que eu não... Mas assim, eu digo, não é realmente o meu gosto literário, mas logicamente a gente respeita muito. E eu gosto de aprender muito sobre isso, né? E me falaram que o texto dela é um texto meio místico. Nas leituras, talvez, que meio... Eu não entendi o que a pessoa quis me dizer quando ele era místico. Ou espiritual, ou espiritualista, teria algo assim. Talvez porque tem toda uma origem, a explicação da origem, ela usa uns mitos gregos, e para cada uma tem um nome da mitologia grega, e aí tem a ver com a história dela. Tem todo um mistério, assim. É uma coisa que pega a gente realmente. Mas chama atenção, realmente. Chama atenção, e a leitura é uma leitura boa, assim, muito boa. Eu ia te dizer... Tu falaste na Amiga Genial. Isso, Amiga Genial. Helena Ferrante é outra. Eu tenho Ele é um pseudônimo, né? Dizem que é um pseudônimo, ela é italiana. Ah. Ninguém sabe bem que ela é. Exatamente. Diziam que ela era uma escritora. Daqui a pouco era uma escritora. Uma atriz, vai falar. Ela não... Diz que morreu também. Não tem foto dela. Tem foto dela. E eu li todo esse que começou com a Amiga Genial. Tem o filme Amiga Genial. Não consegui ver ainda. Porque eu não sei se tinha na Netflix, saiu. Deve ter outro streaming, ver e não consegui. Mas eu gostei muito de todos Essa aqui achei muito dela. interessante. Essa é italiana. Essa aqui. Né? Essa uma americana, né? É a Casa Holandesa, se eu não me engano, que eu gostei muito, não lembro se foi aqui. A Lucinda Healy falou, essa sim morreu. E o último livro... Diz que vai ser escrito pelo filho. Bom, então tem outro, porque eu tenho um último dela aí. Então tem outro. Mas é o último da série. Da série, tá, entendi. É o último das Sete Irmãs. Entendi. É o que vai explicar tudo. Espero. Entendi. As fãs da Lucinda Healy, como eu, ou da série As Sete Irmãs, estamos esperando. Esse cara aqui, o Philip Roth, não é muito popular. Pois é, eu tava tentando mas me lembrar. Americano. Ele morreu faz 1 ou 2 anos. Eu sempre gostei, sabe? O Animal Agonizante, se eu não me engano, também tem um filme com outro nome. Que depois eu descobri, quando eu li o livro, eu disse, mas eu já vi essa história. E descobri que era um filme. Tem O Homem Comum também. Tem muitos livros que são traduzidos de filme. É mais ou menos. Esse, assim, é bem mais pesado. Pesado. Ele já tinha 70, 80 anos, ele fala sobre envelhecimento. Em mais de uma história dele é um professor universitário. Esse tem um tipo de alter ego, assim, que se apaixona pelas jovens. Mas eu vi um filme assim. Acadêmicas, não, eu já vi também, mas não lembro do nome. Sim. E ele tem mais erotismo no Philip Roth e tal, mas é muito bom. Hoje estão muito em moda também esses 2 After. ou 3 anos que ele essa morreu. série After, essa aqui que tá atrás de ti aqui, ó. Essa série aqui tem sido muito badalada. Esse aqui é até o livro 1 dessa... Tudo começa aqui. Mais de 1 bilhão de leituras na internet. E é um livro que vocês estão vendo virado aí, porque o celular tá virado. Mas tudo começa aqui, a sensação do Wattpad. Parece interessante, né? Pois é, e tem outras coisas que... Mas que bom que algumas coisas vai, né? Eu tenho procurado esse Walter esse eu já ouvi falar também. Português, A Máquina de Fazer Espanhol. Ele é português, esse cara. Português. Achei até que fosse brasileiro. O título, assim, não achei interessante, mas eu acho que foi uma amiga que eu vi falando sobre ele, que era maravilhosa. Tem algo dele a aí. história é um barbeiro viúvo que passa a viver num lar de idosos. Esse tipo de coisa me chama a atenção. Sim, porque é do vivência. envelhecimento, da maturidade, claro. Personagens. Prefiro aí escrito por mulheres, mas vou ler homens também, claro, né? Olha aqui, eu anotei essa frase. Fui barbeiro e li livros, como deveriam ler todas as pessoas para ultrapassarem a condição pequenina do cotidiano e das rotinas. Esse é o personagem dele que diz.
É muito bom. E ele fala toda a história de Portugal aqui. Que ele, junto com esses velhos que estão no asilo, que se encontram e tal, eles discutem a história de Portugal, o Salazar, que saiu há pouco e tal. É bem interessante. Já não lembro muita coisa, mas... Eu vou te confessar uma coisa sobre essa próxima que tu vai citar, da Maria Duenas. Eu tinha aquela Tempo de Costuras aqui. Que também tem um seriado que eu não vi. Isso. E eu comecei a ler, assim, ó, de nada. Tava ali sentado no verão, vou tomar uma água aqui e comecei. E li, eu acho que umas 30 páginas e gostei. E tu sabe por que eu parei de ler? Eu digo assim, eu tenho tanta coisa de história, sociologia, antropologia, vou ler. E se eu ir aqui nesse rumo... Pois é, e eu agora leio sem... E aí deu uma travada eu lá. leio o que é gostoso, se eu paro, eu paro. Aí eu sempre penso isso aqui, quando eu me aposentar... Eu vejo isso nos meus quadrinhos, eu tenho coleção de quadrinhos. Texas, DC, Marvel, tem um monte. Mas principalmente Texas. E eu disse assim, isso aqui é quando eu me aposentar, sentar na cadeira, parar. Pois é. E aí espero chegar lá, né? Vou te dizer, eu tô aposentada e tem tanta coisa na minha estante que eu ainda não li. Isso aqui é o... Porque... essa Maria Duenas, eu tenho uns 2 ou 3 dela também, e me emprestaram As Filhas do Capitão, e uma amiga me emprestou um último, que ela já é costureira, já é espiã, é muito interessante. São livros muito interessantes. Muito interessantes. Muito bom. Essa escritora também, Isabel Allende. Essa eu leio desde a juventude. Ela tem também, ela voltou com os livros dela, estão sendo reeditados, e estão sendo, que legal eu isso, tenho porque um dela lá para ler, está sendo que eu não li. redescoberto esses escritores, né? Era La Luna, né? Paula, e... Me dá uma pergunta assim, sempre na tua opinião, não precisa ser uma resposta técnica, mas tu sente uma diferença muito grande dos nossos escritores brasileiros? Tu poderia, para esses escritores, a Isabel Allende, como a Maria Duenas, a Helena Ferrante, tu sente uma diferença, por exemplo, de uma Marta Medeiros? No sentido de peso de publicação, de produção, ela tem o mesmo apego, ou cada um, assim, ou esses escritores estrangeiros, ele tem uma forma própria diferente do brasileiro? Eu acho que na forma de escrita, ou na forma de ver as coisas e colocar as coisas no papel, tu consegue ver essa, por exemplo, uma Marta Medeiros, né, uma Lia Luft, ela se botar numa balança, dá para dizer que dá para uma Isabel Allende, para uma Maria Duenas? Olha, não me faz pergunta difícil. Mas se for muito fácil, não tem graça. Quem sou eu? Não, mas se tu, como professor de literatura, não me der essa luz... Eu tô aposentada, tenho 64. Mas é tua opinião. Para fazer essa crítica assim, né? Mas só para te dizer assim, ó. Marta Medeiros, Diana Corso, Mário Corso, os cronistas, porque Marta Medeiros começou como cronistas, que eu saiba ela não tem romance, ela tem crônica, né? Aquela outra do domingo que eu gosto muito. Isso aqui é romance. Não, acho que é o único romance dela. Não, eu não conhecia, eu não conheço nada. Esse aqui é o último, um dos últimos dela. Da autora. Eu gosto muito do que eles escrevem. Às vezes tu gosta mais de uma crônica, de outra. Pessoal, né? Mas exato, é muito pessoal. Mas como a gente está comparando romance com romance, então eu não tinha assim. Por exemplo, eu não conheço esse aí, né? Lia Luft, os romances da Lia Luft. Os primeiros que eu lia quando eu tinha 30 anos, que eu não perdia nenhum, era aquela série que as personagens são alemãs, mulheres, que eu sempre procurei também, gostei. Quarto Fechado, A Asa à Esquerda do Anjo, eu acho. Aquela série de problemas familiares, das famílias bem fechadas, famílias de colonização alemã bem fechadas, os problemas e tal, que até depois, nesses mais atuais, ela mesma diz que ela escreve de um outro jeito. Essa primeira fase, talvez, pode ser comparada com qualquer outra internacional, porque o objetivo é contar bem uma história. Sim, isso nesse sentido. É? E cada uma suas particularidades. De repente, a Lia Luft supera muitos desses que nós julgamos populares, porque quanto mais faltaria talvez uma mídia maior para... Talvez, porque quanto mais a gente
O texto nos faz pensar, nos interroga, nos incomoda, nos provoca estranhamento, segundo os critérios, mas qualidade literária ele fica, né? O que importa é a obra que fica, assim como a música. A arte em geral, aquilo que fica, aquilo que permanece, é porque é arte. É uma definição bem complicada, né? Da gente dizer, isso é arte, isso não é arte. Mas se é arte, fica. Pelo menos no meu tempo, era assim que a gente estudava. A arte fica. A música vai continuar sendo boa daqui a 20 anos pro teu filho, pro teu neto. O livro também, né? E a gente está lendo Lia Luft, e a gente está lendo Machado, e a gente lê Guimarães Rosa, meu Deus do céu, e a gente lê tantos outros gaúchos, né? É outra pergunta que eu ia te fazer, depois talvez eu faça a pergunta sobre a questão da... Até te pode perguntar, mas eu estava me lembrando que eu vi uma entrevista de uma escritora brasileira, que na verdade não era brasileira, ela faleceu faz pouco, não. A entrevista eu vi faz pouco, eu não estou me lembrando o nome dela, agora é uma polonesa de cabelinho curto. Fantástica mulher, ela deu uma entrevista na década de 60, 70, tá no YouTube, e eu achei uma profundidade na forma assim dela posicionar, e ela é uma monstro escritora. Se tu me disser o nome dela, de repente eu vou me lembrar. Pois é, mas eu não tô lembrando de uma polonesa. Eu não sei se é polonesa ou russa, eu não me lembro o nome dela. E é famosíssima. Atual, contemporânea. Recente. E é contemporânea assim, né? Décadas. Sim. E ela fumava pra caramba, eu me lembro da entrevista que ela tava fumando pra caramba. E ela é um nome muito conhecido, de repente a gente vai que a gente se lembra uma hora aqui. Mas me impressionou da forma como ela se posicionava, sabe? A Clarice Lispector é... Clarice Lispector. Mas então não é contemporânea. Ucraniana, essa não me engano. Ucraniana, isso. Desculpa, uma professora famosa, tu vê como estamos esquecendo as coisas. A Clarice parece que nasceu na Ucrânia e veio pra cá. Todo respeito à frase, que a mulher profunda, assim, profunda no pensa, sabe? Eu me impressionei com a entrevista dela. Eu digo, essa mulher deu essa entrevista com essa forma, eu imagino que essa mulher escreve, sabe? Que eu nunca li Clarice Lispector. Olha, talvez seja sabe? Daquela entrevista eu fiquei curioso. Eu costumava trabalhar os contos, porque fica mais fácil pegar um texto de 10 páginas para analisar do que um romance, né, da Clarice. E o pessoal gostava dos contos. Ela é maravilhosa. Eu achei fantástica. A narrativa da Clarice é a introspectiva, né? É sobre tem o fluxo de consciência. Então, às vezes, não tem nem ponto. Vem aqui, assim, os pensamentos do personagem. Água Viva, por exemplo, é um monólogo o tempo todo, uma mulher, sempre eu, é uma mulher falando sobre o fim do relacionamento. Do começo ao fim, ela fica falando com ela mesma, né? E esse monólogo vai revelando, assim, o íntimo de toda aquela história de amor que ela viveu. É maravilhosa. Olha. Os contos da Clarice são bem... E é por isso que eu te fiz aquela pergunta da questão da comparação, da produção, ou da forma de expressão, porque eu senti nela, tu diz, ucraniano, eu achei que fosse russo, parece que é ucrânia. Não, mas tu acha que tu tá completamente correto. Mas ela me pareceu uma profundidade que tu imagina aquela mulher escrevendo. E aí é nessa questão que eu te vejo, porque o escritor tem que ter um fogo, uma forma de fazer ele se mover. A Nelly da Pinhon, eu lembrei, é mais ou menos esse estilo da Clarice. A Lígia não é tanto, a Clarice realmente é mais, assim, do intimismo. Como né? ela se destaca? Rubem Fonseca, maravilhoso. Caio Fernando Abreu, que era gaúcho aqui, também tem essa leitura urbana do cotidiano e intimista, é mais sobre sentimentos. E fala extrai assim tudo daquela personagem, né? Não acontece tanta coisa, não tem tanta aventura, mas é mais a vida interior da personagem. O que tu me diz dos escritores rio-grandenses? Tu citou alguns aí. Sim, pois então. O que tu me fala dessa literatura? Não sei se está correta a parte técnica que eu vou dizer, mas essa leitura mais rebuscada, regionalista e eu acho rebuscada do século XIX, comparado com essa nossa literatura mais recente.
Tá. Então, deixa eu te dizer assim, há pouco eu falei no Simões Lopes Neto, não é? Isso, esse aí. Eu tive umas 3, 4 edições do Simões Lopes Neto, porque cada vez que eu trabalhava um livro, além de emprestar para os alunos e tal, um conto, e chegava em casa e falava alguma coisa, o pai, eu contava, porque eu sabia que ele ia gostar, o gaúcho, pegava e ficava com o livro para ler. Os contos do Simões são assim, ó, poéticos. São contos, é uma história, não é? Tem personagens, espaço, tempo, gaúcho, o cenário, o Pampa gaúcho, a história por trás também, a história gaúcha, a Revolução Farroupilha, mas ele escreve de forma lírica. Tem aquele jeito... Eu achei um pouco triste, eu não sei se é a minha opinião. Mas... Eu achei ele um pouco... O que eu li... Tá. Foi a minha opinião. 300 onças. Que o gaúcho tá com aquele dinheiro do patrão e perde o dinheiro. Olha só. Aí... Eu acho lindo, eu acho assim, espiritual até. O que acontece, a epifania que acontece com o personagem. Depois de todo o susto que ele passa, e aí vai pela natureza procurando aquela guaiaca empanzinada de onças de ouro, que era do patrão, né? Ele pensa tudo que é pior, porque ele... Como que ele vai chegar pro patrão dizer que perdeu, aí aparece, não vou contar tudo, né? Sim. Mas aí diz assim, quando ele tá voltando a cavalo, o cachorrinho, o grilo, o vagalume, as Três Marias, ele diz assim, e resolve, não, eu vou resolver tudo isso de tal e tal jeito, vou resolver, ele sossega, eu vou resolver e vou enfrentar esse problema. Ele diz assim, minha vida era como um espinilho ao sol, era luz de Deus por todos os lados. Ele é muito lírico, é triste porque tem muito trágico, tem contos com muito sangue ali, dentro dos contos gauchescos, tem sangue, tem luta, machismo, tem também, mas é muito bem, também, é muito lírico, e a linguagem não atrapalha, porque se a gente entra no assunto, aquela linguagem regionalista, é 1911, eu acho, 12, a gente entende aquilo que a gente não conhece, não costuma ouvir. Lembrando, acaba entendendo. Que em 1900 nós tínhamos 3% da população do Brasil que sabia ler e escrever. Sim. Imagina saber pensar, é outra coisa, né? Mas se eu não me engano, 3, 4% do censo indicava que em 1900 os brasileiros sabiam ler e escrever. Você imagina o que era. Tanto é que depois aparece na Semana de Arte Moderna para tentar dar aquele boom cultural, aquela coisa, né? E aí a gente sabe o que a história se leva no rumo. Mas assim, ó, eu percebo hoje um pouco desses nossos... Tu vê, a gente não deixa de ser um grande escritor atual, agora que acabou falecendo o cara que escreveu na RBS, o Davi Coimbra, né? O Davi escreveu, eu gostava muito. O Davi ele escrevia, inclusive teve embates homéricos ali com o Paulo Santana em rádio, e não se gostava. Criticado pela direita e pela esquerda, não é? Pelo menos os meus amigos, a direita e a esquerda, mas ele... Mas tenta analisar a obra da pessoa. Ele escrevia muito. Ele escrevia de uma forma fácil, né? Ele era fissurado, mas escrevia muito sobre mulheres e ele tinha essa tendência no começo dos livros deles chamava atenção às vezes pelos casos deles, mas eu acho que... A vida em Porto Alegre, no bairro que ele cresceu... Os chopps cremosos, as mulheres sensuais. Esse lance, assim, ó, é que eu acho ainda muito desproporcional. Porque eu tenho certeza que no interior do Rio Grande do Sul tem muito escritor com qualidade. Tem. E que, infelizmente, afunila ali em Porto Alegre, e assim como afunila em São Paulo, no Rio, e acaba, de alguma forma, muitos... perdendo o estímulo, perdendo, não é para mim, e a gente sabe como é que são as coisas, né, na nossa forma de vida econômica, né, a gente sabe que a dificuldade que é escrever. Eu tive uma funcionária aqui que sabe muito bem, um abraço para Nicole, que escreveu um livro há pouco, fissurada, fanática por livro. Admiro, conheci a menina aqui. E aquela pessoa assim que sabe, tem uma carga, uma força pronta para escrever, sabe? Tá escrevendo e eu fico pensando,
Nicole, Nicole, se tu tivesse em outro lugar, sabe? Pois é. E a gente sabe que às vezes falta e a gente tenta, na medida possível, fazer o nosso. Mas eu acho que muita gente se perde. E aí eu acho a questão, voltamos à origem do papel do professor. Um professor de literatura, com uma qualidade como tu tem, quantas pessoas ainda não esqueceram do tipo que os... Não esquecem. Sergue como referência. Não, mas quando gosta com a pessoa que. Porque aquela coisa, cada um, eu acho que cada um é uma área. Aquilo que eu sempre digo, eu não dava prova para meus alunos, e os que não dando, porque se tu tem um peixe, um elefante, um gato e um macaco, e a prova é subir, o primeiro que subir na ave ganha, tu entende? Porque se eu tenho um peixe, um elefante, um gato e um macaco, quem vai subir primeiro, quem vai ser qualificado? Então eu acho que cada um é sua. Então, se aquela pessoa tem uma nota 3 e ela conseguiu gostar de algo e levou a nota 5, o professor já tá. Não importa se ela rodou. No processo, ela já teve o seu avanço. É a minha humilde opinião, né? Eu não sei. Eu nunca me preocupei muito assim também com a questão da avaliação. Eu exigia muito esses dias, alguém disse pro meu cunhado, a Rosalília, era uma professora muito boa, mas era braba. Eu queria, eu como apaixonada que era, e estava ali para cumprir a minha obrigação, eu queria atenção e queria que todos aproveitassem o melhor possível, não é? Mas quanto a isso, na hora da nota, de aprovar ou reprovar, para mim, isso não era, eu não tinha problema nenhum em precisa de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Até a relação da gente, das humanas, às vezes, em relação às exatas, os alunos estudam mais a matemática, a física, que é mais difícil. E aí querem usar nessas aulas para estudar também. Às vezes menosprezam essas outras disciplinas. E isso eu não aceitava, porque eu achava eu também não, acho que não. Quando eu entrava ali, a minha era o máximo dos máximos. Eu acho que cada um tem espaço para tudo. Melhor, claro, é a questão da valorização. E essa coisa, porque hoje o que acontece? É tudo avisando o mercado, né? Sim. O mercado. Até ponto que eu não consigo entender o quanto que o ensino fundamental, que é fundamento, leitura, escrita e cálculo básico, tem a ver com o mercado. Mas tudo bem, né? Mas no ensino fundamental e talvez até no médio, esse tipo de coisa, eu acho muito perigoso para uma nação em médio e longo prazo. Bom, mas vamos voltar à literatura. Nós falamos da Lucinda Riley, tem assim livros agora que estão saindo de uma forma assim. O que acontece? Sai o livro, o streaming, Netflix ou HBO, sei lá, faz o filme. Como da área de literatura, pelo menos o que eu estudei em história, eu tive uma disciplina de cinema e a gente sabe que ficção é ficção, real é real, imaginário é imaginário. Aquilo nunca, por mais que ela se aproxime do real, ele nunca vai ser o real. Mas o que tu acha que poderia se perder na tua visão na área da literatura como literário? O que tu acha que poderia se perder de uma obra literária num filme? Claro, ele traz a emoção, aquela emoção espontânea, ele traz aquele registro que vai ficar eternamente ali. Mas até que ponto o autor ele vai ser, não digo fidedignamente, mas até que ponto ele vai ser respeitado? Não vai e não precisa e não é isso que eu quero dizer. Não precisa, não tem que ser. Por quê? Porque é outra linguagem. Né? O cinema, a televisão, qualquer coisa que tu fizer é outra linguagem. O livro está ali. No momento que o escritor lançou o livro, tanto que quantas leituras nós podemos fazer? Ele lançou a ideia. Do Machado de Assis, quanto tempo depois, quantas leituras nós podemos fazer do Machado? O livro já é para o leitor, não é? E no momento que ele se o leitor autorizou que ele fosse o escritor transformado em filme, eu não posso ir. Por isso que as pessoas se decepcionam. Eu achei o livro melhor, eu achei o filme melhor. Eu não posso ir para o cinema pensando que vou ver a mesma coisa. E não vou ver o livro pensando que vou ver o cinema. Eu vou tratar com outro tipo de arte. Entendi. Eles usaram a imagem, cor, som, música. Pode ser bom, pode ser arte. Entendi. Pode ser tão bom quanto, pode ser melhor. Daqui a pouco o livro até não era tão bom e o cinema e o filme ficou ótimo, ou o contrário. Não. São artes diferentes. Eu acho que essa comparação não pode. E eu acho que para o professor, pra gente em geral, isso é super saudável fazer essa comparação. Não para
ver a mesma coisa numa outra linguagem, mas para incentivar, porque é muito mais fácil tu incentivar a ver um filme, a assistir, a ver história em quadrinhos, do que pegar um livro de 150, 200 páginas para ler. Então, tudo que tiver, que puder auxiliar e despertar a curiosidade do aluno para abrir um livro, tu tem que estar a teu favor. Por exemplo, novelas, umas novelas da Globo, das 6 ou das 7, que eram de época, eu não lembro de te dizer nenhuma agora, Tem né? uns quantos que estão fazendo. Exato. De época, né? Mas quantas vezes eu já vi nomes nas novelas, tinha uma que tinha Cândido, citações, nomes, que era de Voltaire, do filósofo. A novela, existe veículo mais popular, veículo de comunicação? É impossível, não é? Mas é popular. E o que isso pode pelo menos despertar? Olha ali, se a gente chama atenção, da onde esses nomes, essa história? Ah, tá no livro de alguém, do fulano, tá no livro desse clã. Eu acho que tudo só pode servir para incentivar a leitura, eu acho. Sim. Não, eu acho que a questão da percepção, né, da que a gente, porque o livro ele não te traz ali imediato a figura, o rosto, né, do personagem. Sim. O filme ele já te traz o personagem, aí se tu gostou do rosto, sim, se não gostou, ele já te traz pronto. O livro ele te incita a imaginação, de tu criar no teu imaginário os personagens e o campo em que essas personalidades do livro transitam, né? E eu acho que isso é que nunca irá se perder, porque eu disse assim pro pessoal aqui, o livro existe há 5.000 anos. Tem muita gente dizendo que o Kindle, que sei lá, que esse sistema virtual vai tirar o sistema do livro. Não vai por quê? Porque a nossa retina, o nosso olho, ele, por mais que ele leia ali, a assimilação interna na nossa memória, ela é tão complexa que ela não vai receber uma tela que emite luz de uma forma em que aquilo entre no nosso sistema de uma forma tão fácil. Então, não adianta ter 500 livros do Kindle, ler. Vamos fazer uma pesquisa. Pessoa que leu 10 livros num Kindle e, sei lá, deu 20 livros no Kindle, leu 20 livros físicos, quais são os livros que eles se lembram mais? Você fica daqui a 2 meses. Sabe que eu não gosto de ler, eu não me acostumo. Eu leio textos curtos, reportagens e coisas assim, né? No celular, no caso, ou no Note, mas livro é livro. Livro eu gosto no papel. Abrir. E se eu puder ainda dar uma marcadinha, colocar um marcador, fazer alguma melhor ainda. Uma estante, né? Uma estante não torna a gente feliz. Isso. A gente que gosta. E olha feliz, né? Eu doei muitos livros. Sabe? Já. Para bibliotecas, tudo. Lá para biblioteca pública, para escola. Eu sofri uma enxurrada. Eu até não gosto de falar isso. Eu sofri uma enxurrada em 2000. E assim, eu não tenho ideia do que. Eu perdi uma casa, eu perdi uma pequena biblioteca. Eu tinha desde quando eu comecei a estudar e coisa e tal, que é coisa que eu não vou recuperar nunca mais. Mas eu te digo assim, e depois, ironia do destino, conseguimos ter uma biblioteca para a cidade que não é minha, não é nossa. Estou sempre dizendo, isso aqui é nosso. Chega-se, gente, não é nosso, isso aqui é. A gente que tenta, coisa boa esse chalé. Quem diria que depois de uma enxurrada eu nunca pensei, sabe, um dia eu parei pra pensar, não, mas eu sou abençoado, cara, sem querer, acho que não, eu não mereço isso. Foi depois da enxurrada que a enxurrada foi no chalé. Eu fiz muito pra minha mãe, né? A minha mãe gostava de livros, coisa e tal, e aí eu disse, vamos tentar fazer, e aquela coisa, a gente é meio aventureiro. Agora a dificuldade toda foi não ter com quem conversar, porque uma coisa é gostar de livros, a outra coisa é a parte comercial. E essa parte foi muito difícil, tá? É difícil até hoje. É difícil até hoje. De conversar como tocar, como sabe, como fazer as coisas. Mas assim, ó, dessa parte da literatura, eu já sinto falta de conversar quando eu termino de ler um livro. Pra conversar. Ou ver um filme assim. Isso. Um filme que porque foi tão fantástico. Que eu gosto, aí a gente fica com vontade de conversar com alguém. Aconteceu isso quando eu li Os Três Mosqueteiros. Mas falando na tua mãe, eu tinha pensado assim, eu achei que tu ia me perguntar quando é que eu comecei a gostar de ler e tal. Eu ia chegar. Então eu vou te contar. Assim, ó, a minha avó, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, a avó era
tinha umas rocinhas e cuidava de uma vaca, tirava leite. A gente morava do lado, no mesmo lugar que hoje, mas era quase Tuas referências. uma assim. chacrinha, minhas referências. E a mãe lia fotonovela. A gente não tinha livro, não tinha acesso assim a livro e nem... A mãe gostava de ler fotonovela, mas não deixava nem eu nem a minha irmã mais velha, porque achava que, não sei se 10, Como 12 chegava? anos. Como chegava em Caçapava isso? Eu acho que na banca. Na eu banca. Eu acho que Banca já da Dona comprava. Maria? Eu acho que já comprava na banca, ali na rodoviária. A Dona eu acho. Maria, ali era o meu. Mas a mãe conseguiu emprestado, umas mandavam para as outras e tal. Não era muito Mas fácil. a mãe achava que eu olhar aquela foto daqueles atores com beijo não era adequado para nós, né? Pra uma menina. Lá. Mas a avó morava ali na frente, era só caminhar um pouquinho. Vó é avó. E a avó chegava dos afazeres rurais Dizia a dela, mãe. ia cestear, deitava, né? E tinha aquela pilha de fotonovelas que as filhas traziam, que ela adorava. Então eu adorava cestear com a avó, porque aí eu ia para lá e lia fotonovelas. Essa foi a minha primeira leitura. Mas eu adorava ler, escondida da mãe. Depois, os faroeste, os livros de mocinho. E Pequenininhos, quando a gente pocket. passava férias de verão na casa do teu avô, que lia e tinha um monte, Avô. eu ficava Foi procurando minha inspiração. Né? aqueles livros. Procurava sempre assim um que citasse um nome feminino, pelo menos, que aí não era só bang, bang, bang. Ia ter uma história de amor, ia ter um enredo. De bang, bang. E o pai lia também. Então, essas foram as minhas primeiras leituras. Depois, a minha primeira leitura escolar foram nas bibliotecas. Fora fotonovela e bang, bang, eu não tenho mais lembranças. Assim, não era um tempo que a gente comprasse livros com facilidade. E as bibliotecas das escolas, quando tu trabalhava? Aí, Como é que era? não, antes de eu trabalhar ainda como 13, 14 anos, na biblioteca do estadual, eu comecei a ler, Era aberto ao descobri... público? Sim. Não, eu acho que era Só só para os estudantes, alunos. só pros Eu alunos. acho que era só para os alunos. Mas o tempo da Dona Maria Marques, a bibliotecária ainda, a primeira, eu descobri Clarissa, do Érico Veríssimo, que é um livro bem para adolescente, uma história e Érico curto Veríssimo, também. Tempo e o Vento E aí eu me apaixonei pela história daquela menina, da Clarice, e fui buscando os livros que vinham depois, procurando na biblioteca, porque depois ela se forma, ela vai ser professora, ela vai ter um romance com Vasco, eles vão entrar na vida adulta, vão ter os problemas. Eu li tudo, eu procurava assim a história dos personagens, que nem agora com as 7 irmãs Com a Lucinda Healy. da Lucinda Healy. E assim começou. Então eu comecei pelos gaúchos. Começou lento pela literatura gaúcha. Só bem depois que eu fui para o Tempo e o Vento, eu acho que eu li separado. Primeiro eu li só Capitão Rodrigo, que é um fascínio e tal, né? E Incidente em Antares, durante Famoso. muito tempo, assim. Incidente em Antares parece que deu um seriado, não é? Teve, acho que a Globo fez. Eu sim. acho que sim. Fez, faz um tempinho, mas Maravilhoso, o realismo Deve ter fantástico, 80, 90, né? por aí, aham. Aquela greve dos coveiros. Depois veio o Josué Guimarães, que também eu procurava ler tudo. E maravilhoso. Esses dias eu estava pensando, a gente não vê muito o Josué Guimarães também por aí, né? Não sei se foi reeditado alguma coisa. Ele era outro maravilhoso. Tambores Silenciosos é outro que fala que tem o realismo fantástico, que é um livro assim. Tua preferência. ficou. Da tua preferência. Me cita 2 autores brasileiros, tua preferência. Não os mais famosos. Hoje. E 2 internacionais. Um eu sei, mas. Ah, meu Deus. Bom, Tua preferência hoje que tu tem visto. Hoje, Adélia Prado, Adélia que eu Prado. sempre cito, poesia. Adélia Prado, a mineira de Divinópolis. Eu sou fascinada. Adélia Prado que diz: dor não é amargura, uma coisa assim. É a mulher, é o sujeito lírico que fala é a mulher. Ela fala no marido, no pai, na mãe, na vida dela ali naquela cidade pequena. Ela é catequista e fala em Deus, e de vez em quando ela briga com Deus. Ela é sensual, ela é erótica, ela é professora também.
E sempre me emocionou muito, desde que conheci, eu a conheci, eu a vi de perto, acho que pedi autógrafo naquelas jornadas de literatura de Passo Fundo. E fiquei mais encantada ainda com ela. Ela já... Na época do que tu começou a ler, existia assim aqueles grupos de estudo, grupos de leitura, ou não existia, ou era muito restrito isso? Teve uma época atrás, não lembro da década de 70, 80, tinha um troço que era a ciranda dos livros e um sistema que circulava ali. Círculo do Livro? Círculo do Livro, isso. Eu tenho muitos livros do Círculo do Livro. Isso. Aquilo foi fantástico pra época. Eu comprei muitos livros do Círculo do Livro. Era uma capa dura, assim, que nem esse do... A gente só via o catálogo e eu comprava 1, 2 por mês. Agora tem as tags, como é que literárias, a minha irmã comprou alguns, só que aí o livro é surpresa, né? E tu não sabe o que vem. Vem coisa boa, mas aí não me atraiu muito. Volto a me referir ao comercial. Parece que às vezes o comercial é que a gente comprou uma coisa que talvez não seja agradável, porque a leitura é muito íntima, muito pessoal. Agora, sabe que a Folha de São Paulo, na seguida, fazia isso direto. A Zero Hora acho que fazia isso também. Eu assinava uma vez a Folha de São Paulo quando eu dava aula, porque eu fazendo coleção, ficava encantada por aqueles cadernos culturais, o que tinha. E várias coleções que eles lançam, assim, tu deve saber. Eu levava coleções capa dura de filosofia, às vezes de arte, às vezes de Fiz muitas coleções. Da banca também, na banca. Já a primeira 9,90, os outros era 49. Fiz muita. Alex, grande abraço para Alex aí. De arte que vinha com vídeo. Alex, tu vai estar aqui uma hora depois, maravilhosas, porque eu me dedicava mesmo para isso, era o que eu gostava, né? Sim. E engraçado, porque até hoje, eu me lembro que eu comprei agora um quadrinhos há pouco tempo aí, o Conan, da editora Mitos, dentro do Brasil. A Mitos agora ela que tá lançando o Tex, ela tá lançando vários. E ela é apaixonada por escritores italianos. Sabe que o Tex tem há 70 anos, 80 anos. Imagina se o teu avô e o meu pai tivessem esses livros agora. Mas tá louco. Os irmãos deles. O vô, eu me lembro quando eu trouxe no VHS, que foi um sacrifício alugar, no Fernando, não tinha ninguém. Aluguei o filme Tex, eu acho que é de 1986. E eu trouxe pro vô ver e botei ali o videocassete na TV do vô, com um garfinho que tinha atrás, dois negocinhos que apertava, enroscava. E o vô ficou olhando aquele Tex. Sabe que o cara leu a vida inteira o Tex, desde criança. E aí tu vê esse choque que nós estamos falando aqui. O choque do que tu lê no quadrinho e no que tu vê. Mas esse aí não parece muito Carson. Esse não parece o Jack. Aí, sabe aquela coisa assim, né? E o vô ficou. Então esse choque que para nós hoje é tão natural. Não é que seja tão natural, mas acho que a gente assimilou bem mais essa virtualidade do que talvez o pessoal que passou do rádio para a TV, né, o pessoal que passou da TV para um videocassete, né, que tu conseguia alocar o vídeo, tu ia socialmente. Hoje, né, a gente vive atrás de uma tela, né, e seja o que Deus quiser, o frio nos incomoda, pessoas talvez nos incomodem e vão ficar no mesmo lugar. E tu trouxe mais deixa eu tentar te responder. Tu queria 2 e 2. Eu falei na Adélia Prado, poetisa. E eu acho que o Luiz Antônio desse Brasil, que eu não citei ainda, e que eu sempre também, depois do José Guimarães, do Érico Veríssimo, José Guimarães, o Luiz Antônio desse Brasil. Me tinha uma dúvida, esse cara não é de Santa Maria? Não, o Luiz Antônio desse Brasil, eu não sei se ele é de Porto Alegre, mas eu acredito que sim. E o José Guimarães tem 2 livros, A Ferro e Fogo, que ele escreveu sobre a história da colonização alemã no Rio Grande do Sul, o 1 e o 2. E ele pretendia escrever o volume 3 e morreu antes. Ele morreu novo, não sei, mas ele morreu bem novo, ele não tinha feito ainda. E tempos depois, o Assis Brasil fez Videiras de Cristal, escreveu Videiras de Cristal, que foi o livro que eu escolhi para minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei, que ele conta a história dos muckers, que era a história das colonizações, exato, que o
que o Josué não terminou. É, o movimento Ele ainda messiânico disse no que Rio ele Grande do não Sul. tinha pretensão de continuar, mas que era... Que também Era por teve aí, filme. né? Os Também, Smokers com a Letícia Eu devo- Spiller, se não é. me engano. Eu devo ter visto. Também já acho que faz uns 20 O anos. Assis talvez. Brasil, maravilhoso, né? Os primeiros dele eu sempre gostei mais, não sei se porque me dediquei mais, como esse, por exemplo, o Cães da Província, que é a história do Corpo Santo, ele pega um personagem da vida real Esse eu não e me faz lembro. ficção. Cães da Província era um dos meus preferidos, aí depois virou Videiras, né? Videiros é conhecido. O Corpo Santo é precursor do teatro do absurdo no Rio Grande do Sul. Tá. Ele era um intelectual, mas uma pessoa estranha, um louco para a sociedade da época. Então não era muito respeitado, né? Muito aceito, ele era estranho e tal. E aí ele faz a história dele, ele se tranca na casa dele, uma das cenas assim, das cenas do livro. Ele se fecha dentro de casa e fecha tudo por as janelas com martelo e em madeira. Só por recebe fora, comida por debaixo da e porta. ele só descia por uma escadinha e tal, umas coisas assim. E tem um momento que ele vai ser julgado porque a mulher, a família dele quer interditá-lo. E um dos momentos do livro assim mais fascinantes, que eu ainda consigo lembrar deste, é no julgamento. Ele mesmo se defende. Aí o juiz faz as perguntas para ele e ele tem as respostas que eu não vou lembrar agora. Como ele diz, como ele se defende dele ser assim. E esse livro, Cães da Província, o Assis Brasil juntou Corpo Santo e aquela famosa história dos crimes da Rua do Arvoredo, Ah, sim, essa é conhecidíssima. que não aconteceram na mesma época, mas ele mistura e coloca todas as personagens naquela mesma história. É um livro muito gostoso também. Essa aí dos crimes do Rua do Arvoredo. Então, E o Linguiceiro de Porto Alegre. Isso. Esses dias eu li alguma coisa meio desmentindo essa história, que até ontem era... Diziam que era de argentino, uma que chegava história, no Porto. né? Então, esse Brasil escolhi hoje, agora, né? Amanhã eu posso mudar. Que bom que você tem essa liberdade, né? E somente que é livre. E os estrangeiros, meu Deus. Fernando Pessoa, sempre. O Mesquita olhava lá pra cima, lá. Aquilo. A Divina Comédia. Eu acho que é um dicionário de Dante Alighieri. Fernando Pessoa lá. É? O Fernando Pessoa, inclusive, eu separei uma coisinha aqui, ó. Sobre a leitura que eu achei interessante. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo. E não do tamanho da minha altura. Vocês são os espelhos. Que maravilha, são os espelhos. né? Tu só vê no outro que tá em ti mesmo. Aí nós entramos na área de psicologia, só vai. Do tamanho do que vejo, né? Quer dizer, cada um enxerga o problema ou enxerga a solução da medida da sua ótica, né? Não quer dizer que o mesmo... Bom, aí entramos aí, vamos embora para psicologia e, né, para ver a profundidade da filosofia. Exatamente isso, né? A que ponto? Rosalina, não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa. Não, acho que não. Olha, acho que eu cansei vocês. Capaz. Olha, fantástico, Rosalina, fantástico, assim, eu acho que quem vai ver isso aqui é para vocês, Caçapavano, isso aqui vai ficar eternamente aqui, essa pessoa vai ficar gravada eternamente aqui. Imagina, fico constrangida. Humildemente, a gente diz assim que eu tenho absoluta certeza que esses pequenos encontros que nós estamos tendo com pessoas assim vai ser a longo prazo muito importante para a cidade, questão de documentário, a questão de ver quem era a pessoa. Um dia que vão tirar uma pesquisa sobre quem foi a Rosa Lília, vão botar o nome numa escola. Quem é que vai vão fazer... saber quem foi a Rosa Lília? Não, o Gilson até disse isso. O meu amigo Gilson Machado, que esteve aqui, acho que estava justamente do Bozó, ele dizia assim, imagina tu, daqui a uns anos lá, um cara fantástico num cavalo, não foi nada
baseado naquilo que... Mas isso aqui ajuda digamos assim, diminuir os erros, né? Os erros que tem sobre a história, ou sobre... Se a gente tivesse um registro fidedigno de personalidades do passado e que ficasse registrado, talvez hoje a gente tivesse uma outra percepção de outras coisas, de fatos históricos, de vultos, talvez eu tivesse um outro, porque nós temos a presença. A presença, né? Se nós tivéssemos uma entrevista com Calígula hoje, imagina, ou com Nero, ou com Napoleão, a gente não tem. Então, quer dizer, hoje... Eu fico constrangida e muito grata e lamento e me desculpo por já estar assim meio esquecida. Olha, depois tu vem aí de novo. Eu prefiro escrever do que falar. Eu nunca fui. Falar pra mim, o meu palco era a sala de aula. Aí eu acho que baixava. Tem saudades? A Rosa Lília. Desse ponto, sim, claro que sim. Tenho saudade do contato com os alunos mas a gente vai gastando, né? Quem te incomodava mais em sala de aula? Eu tenho uma teoria, quem me incomodava mais eram os adultos. Os adultos? Porque a gente gasta, eu tava ficando sem voz, eu até achava que tinha... Eu me aposentei e fui procurar tratar minha garganta, minha voz mudou, porque eu falava muito, tinha muitas turmas. Tá louco, e a minha disciplina é de falar muito. Eu sempre gostei de ler muito. Não só falar do texto, tem que ler o texto para o aluno conhecer e tal, né? Não, e ler pausadamente como tu estava lendo, então, né? Acho que a gente às vezes é muito blá, 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 blá. História a gente escreve mal, a gente fala às vezes porque é outra escola, é uma escola mais preocupada com metodologia, com coisa. E essa digamos assim, essa leveza que a literatura traz, é uma coisa que só a literatura pode trazer. A leveza literária é uma coisa, né, como tu disse, hoje é para curtir. Eu posso terminar então, já que tu falou na leveza da literatura. O Eduardo Galeano, que eu gosto muito, no livro dos Abraços, ele usa uma metáfora, parece que o nome do texto é A Função da Arte. E aí fala do menino que não conhecia o mar e que um dia ele pede que o pai, ele chega com o pai na frente do mar, ele fica maravilhado, ele fica assim, maravilhado, ele e o pai. Aí ele dá a mão pro pai, segura a mãe do pai e diz: pai, me ajuda a olhar. O título Função da Arte 1, se eu não me engano, esse texto. É isso que a literatura, que a arte faz, nos ajuda a olhar para a gente mesmo, para a vida da gente, para o outro. É isso. Principalmente olhar para a gente mesmo, né? Pra gente conseguir... tira da banalização, da rotina, nos faz olhar. Tira o conforto. Quantas vezes, exatamente, provoca estranheza, reflexão. É isso que faz a boa literatura e tomara que a gente tenha bastante tempo para ler muito disso ainda. Rosa Lília, muito honrado. Chalé dos Livros agradece. Episódio número 4, fantástico. Tá? Até o próximo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Muito obrigada.